Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, estou na arte do Jorei já faz alguns anos e me foi incumbida essa missão de passar um pouquinho sobre o material da visão para expansão, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de materialização do sentimento de gratidão e que é um ponto muito importante, né? Uma aula que foi dada aí pelo reverendo Watanabe há muitos anos atrás e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou colocar na tela aqui o texto para que vocês possam também acompanhar e ler. Então vamos lá. Essa parte de materializar o sentimento, né? Eu vou ler aqui e em seguida eu faço alguns comentários sobre contexto. O importante é materializar sempre o seu sentimento. Menjo Sama nos ensinou que é muito importante materializar nosso sentimento, seja ele o amor, a gratidão. Ele disse claramente: tem que materializar o seu sentimento de gratidão. Se assim o fizer, vão deixar registrada concretamente a sua sinceridade na fé. Quando o sentimento toma forma de matéria, ele também se apresenta na forma de números. No caso de novos membros, por exemplo, se pensarem que basta reunir o maior número possível de novos membros, aí sim é correr atrás de números. Número é simplesmente a forma tomada pelos resultados na hora em que estes se apresentam. Seguindo esta linha de pensamento, o mais importante de tudo é saber qual o empenho que está sendo feito para encaminhar as pessoas à fé. Certa vez eu ouvi a seguinte frase: se não definir metas concretas para o empenho no encaminhamento de novos membros, a dedicação não é completa. Concordo plenamente com esta afirmação. No caso do encaminhamento, é necessário definir metas concretas. É preciso ter como meta encaminhar as pessoas, uma por uma, para poder criá-las de forma que cada uma delas possa também encaminhar mais outra pessoa no espaço de um ano. Esse ponto aqui eu acho bem interessante em relação à parte de materialização do seu sentimento de gratidão, né? Na verdade, uma coisa que ficou muito na minha mente, né, depois de eu ter estudado alguns ensinamentos sobre essa parte de gratidão, é que quando nós materializamos nosso sentimento de gratidão, na verdade, nós estamos permitindo que a obra divina se perpetue. Esse é um ponto que foi um grande divisor de águas para mim quando eu li esse ensinamento falando sobre isso. Então, de que forma nós estamos usando a nossa parte financeira, né? Nós estamos usando apenas com coisas que não vão trazer um resultado tanto para nós quanto para a sociedade, ou nós estamos usando o nosso dinheiro de uma forma positiva, que é para construir o nosso futuro, para investir em nós mesmos, né? Que é uma coisa muito importante, com a nossa saúde, com a nossa família, no nosso bem-estar, e também parte do nosso dinheiro, para onde nós estamos destinando parte do nosso dinheiro? Vamos dizer assim, né? Ele está indo para causas positivas ou não, certo? Então isso é um ponto muito importante de se raciocinar. E pensem assim, se nós estamos fazendo e materializando um sentimento de gratidão, isso volta 10 vezes multiplicado para nós. Por quê? Esse dinheiro, desde que nós confiamos, né, nessa instituição onde nós praticamos nosso donativo, nossa gratidão, essa instituição vai utilizar esse donativo para continuar perpetuando tanto a obra divina quanto ajuda novas pessoas, né? Não só as pessoas que já são membros, são frequentadores, são ministros, reverendos, etc., mas sim pessoas que nunca tiveram acesso ao Jorei, nunca tiveram acesso a uma oração, nunca tiveram acesso a um atendimento individual, para que a pessoa pudesse conversar sobre as suas dificuldades e também resolver, ou melhor, ter um encaminhamento de como resolver os seus problemas, né? Porque a maioria das coisas parte muito da pessoa. Então, isso é uma coisa a se pensar. Nós podemos dar, muitas vezes, o encaminhamento, o direcionamento, mas se a pessoa não fizer o que tem que ser feito, nada acontece. Então, isso é muito importante também, né? Quando nós materializamos nosso sentimento,
nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor. Na verdade, para quem trabalha, tem uma fonte de renda, nós também estamos construindo uma sociedade melhor. Lógico, a depender do seu tipo de atividade, né? Mas na grande maioria, as pessoas contribuem para o desenvolvimento da sociedade. E quando nós materializamos nosso sentimento, nós estamos devolvendo parte do nosso tempo, que é dedicado a empresas, né? Em retorno de gratidão a Deus. Então isso é muito importante. Agora vou continuar aqui compartilhando a tela. Vamos lá. Agora a segunda parte. Materialize seu pensamento e não desista nunca. Eu vou lendo os textos e vou fazendo alguns comentários, tá? É muito importante materializar nosso sentimento de gratidão, nossas boas intenções, nosso amor altruísta. Os membros precisam trazer no mínimo uma pessoa por mês à igreja e encaminhar uma pessoa ao longo de um ano. É preciso tornar-se um membro que consiga formar um outro novo membro em um ano. O donativo deve ser pelo menos 10% do salário. Porém, gostaria que todos interpretassem estes números como reflexo do resultado do empenho de cada um. Se todos aqui conseguirem formar cada membro desta forma, certamente haverá muitos membros na sua igreja que alcançarão o lugar de honra na fé. Eu sempre estou tentando dizer às pessoas, quem vive dizendo que não consegue encaminhar ninguém, não consegue nem trazer uma pessoa para a igreja, é porque, na verdade, não está tentando encaminhar ou não quer encaminhar. Se assumir o compromisso orando, pedindo a menção e tentar praticar, verá que as coisas começam a andar bem, mais facilmente do que se imaginava. Então aqui esse ponto é bem importante também, né? Nós temos que colocar nossa meta, né? Qual é a nossa meta pessoal para a salvação da humanidade, né? Porque isso, na verdade, é uma obra de salvação da humanidade. Então, quantas pessoas nós estamos objetivando salvar, né? Porque não adianta nós estarmos bem, perfeitos, mas e o restante da humanidade? Quantas pessoas estão tendo acesso aos ensinamentos? Quantas pessoas estão tendo acesso verdadeiro ao Jorei? Mesmo nesse período de pandemia, quantas pessoas estão tendo acesso ao Jorei online, que seja as nossas orações e assim por diante? Objetivar apenas a nossa própria salvação é muito restrito, é muito sojo. Não é que não devemos nos salvar, nós devemos nos salvar, né? Termos uma conduta adequada. Mas a grande realidade da fé messiânica, né, que Meixo Sama ensina, é salvar também os seus irmãos ao seu redor. Salvar seus familiares, seus amigos e também pessoas que você não conhece, né? Às vezes, pessoas que você recebe como primeira vez nos templos e assim por diante. Então, é muito importante nós colocarmos uma meta. Porque se nós não objetivamos salvar ninguém ou não fazemos um sonen, né, nessa questão de pensar em quantas pessoas nós queremos ajudar nesse ano, nesse mês, fica muito aberto. E o Meixo mesmo fala, né, essa questão do homem depender do seu pensamento. Então, o homem depender do seu pensamento está nisso. É você objetivar uma meta, você colocar uma meta de auxílio a outras pessoas e ir atrás disso, né? Começar o seu dia pensando nisso, abrir as suas orações no início do dia pensando em pessoas que você pode auxiliar, pessoas que você pode contribuir, nem que seja com uma palavra, com um sorriso, mas mudar o dia daquela pessoa, que ela possa também conhecer o Jorei, que ela possa também conhecer todos os ensinamentos de Meixo Sama, que são diversos em assuntos diversos também, né? Desde política até arte, saúde, prosperidade e assim por diante, né? Então vamos lá, continuando aqui. Força de vontade. Procure ser o melhor em pelo menos uma coisa. Todo responsável precisa ser melhor do que os membros em pelo menos uma coisa. Se ele não tiver nada que os diferencie dos membros, não há motivo algum que o torne merecedor do título de responsável da unidade. É preciso tornar-se uma pessoa que os membros tenham orgulho de dizer: aqui não existe outra pessoa que não seja mais amada do que o nosso ministro. Não há ninguém
com mais força no jorei do que o nosso responsável. O nosso ministro escuta os problemas das pessoas mais do que qualquer outro. Ninguém sabe mais ensinamentos do que o chefe de igreja. Ninguém vibra mais em fazer difusão do que o nosso ministro. Ninguém é mais humilde do que o nosso chefe de igreja. Resumindo, é preciso que cada um crie para si algo que o faça superar qualquer um, que não perca para ninguém. Se assim não o fizer, vai acabar perdendo a condição de ser responsável. Um outro exemplo é se tornar um responsável que seja o número um em vivificar pessoas. Essa parte é muito importante, né? Já que a pessoa tem uma missão diferente, isso vai muito do Dishoi, né? Não só os ministros, mas responsáveis de cultos, quando nós assumimos uma missão diferente e que pessoas vão depender de nós, cabe o nosso esforço em ser diferente, pelo menos em alguma coisa, né? Para que nós possamos ser um ponto de apoio naquele nosso talento. Então, as pessoas, cada um tem as suas qualidades, as suas dificuldades, então cabe a cada um identificar aquilo que mais tem de qualidade e investir para que essa qualidade se amplie. Então, poxa, eu gosto muito de ler ensinamentos, eu gosto de estudá-los e gosto de passar informações sobre esses ensinamentos. Então, se aplique ainda mais sobre os ensinamentos para que você possa ser um grande orientador em cima dos ensinamentos de Meixo Sama. Se eu sou uma pessoa que tem muito amor, muito carinho e gosto de vivificar as pessoas, dar vida, esperança às pessoas, então intensifique suas atividades para que esse ponto seja cada vez mais forte e você possa ser exemplo daquele ponto específico. E, na verdade, cada responsável tendo um ponto forte que possa auxiliar outras pessoas naquele sentido, na unidade onde todos se encontram, nós formamos um time muito forte. Uma pessoa é excelente na questão de ensinamentos, outra pessoa é excelente em jorei, outra pessoa é excelente em vivificar, que seja. Lógico, se um ministro, um responsável tiver várias dessas qualidades reunidas, é melhor ainda, né? Ele está mais próximo ainda da sua verdadeira missão. Mas tenham sempre pelo menos um ponto em que você possa ser o destaque naquele sentido, para que você não o destaque em relação a se achar algo diferente, né, em relação aos demais, mas para que você possa ensinar os demais a ser também ótimos no jorei, ótimos em questão de ensinamento, ótimos em relação a vivificar pessoas, ótimos em ser altruístas, né? Então, o grande objetivo de você ser uma liderança naquele assunto é você ensinar os outros a também serem iguais ou terem qualidades parecidas com a sua. Então é importante que nós tenhamos esses destaques individuais. A centralização em Deus começa com a sua própria firme decisão. Temos que orar a Deus e a Meixo Sama e tentar mudar o nosso interior. É preciso ser amado por Deus. Além disso, é preciso merecer um grande número de membros que se empenhem bastante ao seu lado. Sozinhos, não conseguiremos nada. Temos que dar valor aos membros, nos esforçar o máximo para encontrar o ponto vital das coisas, polir o nosso Chie Shokaku, quebrar a nossa velha casca, aplicar-se o máximo e possuir espírito de busca. Além disso, devemos procurar sempre aprender com tudo, pois só podemos transmitir aquilo que aprendemos, aquilo que entendemos e nada mais. Se alguém se tornar útil a Deus, ele sempre será merecedor da proteção divina. Esse é um ponto importante, né? A centralização da nossa fé em Deus. Como nós começamos o dia, né? O que colocamos em nossa oração em relação às outras pessoas. Então, de que forma nós estamos fazendo isso, né? Nós estamos objetivando salvar o maior número possível de pessoas ou nós estamos objetivando a só viver a nossa vida sem se preocupar com os demais, né? E para que a gente possa ter um time de membros e de frequentadores que vão realmente trazer resultados, e o que eu falo de resultados é pessoas sendo salvas, pessoas se transformando de vida, pessoas tendo curas, pessoas melhorando,
prosperando material, espiritualmente. Então, isso são resultados positivos, né? Pessoas mais felizes, pessoas isentas de pobreza, doenças e conflitos, né? Você tirar essas 3 pontes aí, a pessoa já dá um grande salto de qualidade de vida. Então, essa é a nossa grande missão, né? Levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas por intermédio dos ensinamentos de Meixo Sama. Então, como está o nosso time, né? Para todos os responsáveis, como está o nosso time? Eu sempre tive essa visão, né? Que a missão do ministro é cuidar dos membros. Então, o que é cuidar dos membros? Fazer com que, lógico, desde que os membros também queiram, né? Esse desenvolvimento, mas ajudá-los e mostrar um caminho para que eles também possam ter uma saúde melhor, para que eles também possam ter uma qualidade de vida melhor, para que eles possam resolver seus conflitos internos, evoluir espiritualmente. Na verdade, eu vejo a missão do ministro como um catalisador de melhoria na vida das pessoas. Então, como nós vamos fazer isso? Ajudando as pessoas com os nossos esforços em relação a passar os ensinamentos e mostrar que as práticas deles trazem resultados. Muitas vezes nós temos já algum resultado passado e que podemos dar exemplos, né? A própria questão da gratidão, né? Quando você coloca um objetivo de fazer um donativo mensalmente, não interessa se é 20, se é 15, se é 10% do seu rendimento mensal, mas se você coloca essa firme decisão e fala, eu vou testar o que Meixo Sama ensinou nos seus ensinamentos sobre o dízimo, né? Eu vou testar o dízimo e ver o que acontece na minha vida. Vocês vão, na vida de vocês, ver as transformações por vocês mesmos, né? Tudo, eu sempre procuro falar isso nos ensinamentos e nas aulas que a gente tem feito semanalmente. Como vocês fazem para saber se um ensinamento funciona ou não, né? A grande verdade é, testem os ensinamentos, pratiquem os ensinamentos e vocês vão ver os próprios resultados. Então, o grande X aí da questão é pratique o ensinamento e avalie como ele funciona na sua vida. E nisso vocês vão ganhando uma força espiritual porque vocês vão ter já praticado esse ensinamento e o retorno é sempre real. Vocês vão perceber após a prática de cada um deles. Eu quero saber sobre o Jorei, testem o Jorei. Eu quero saber sobre a prática de gratidão, testem a gratidão. Agora, vamos seguindo aqui. A prática de difusão consiste em transmitir o fervor da fé. Se o ser humano, ou mesmo o ministro, deixar de ter aquela vontade de crescer, perder o fervor na fé ou esquecer o espírito de busca, será a mesma coisa que um canário desaparecer a cantar. Por outro lado, se os senhores têm espírito de busca, têm vontade de crescer de alguma maneira, querem fazer a felicidade das pessoas, querem encaminhar novos membros, precisam orar por elas para que todas sejam encaminhadas para serem pessoas úteis a Deus, isso é fundamental. Meixo Sama disse, basta ser útil a Deus para merecer a sua proteção. Só com nossa força humana não conseguimos salvar ninguém. Somente através de Meixo Sama podemos salvar as pessoas. É muito interessante, né? Essa questão da prática, da difusão, né? Como nós faremos essa prática, né? E também como nós vamos merecer a proteção de Deus. Tem um ensinamento muito legal de Meixo Sama, que ele fala sobre a qualificação divina, né? Como está a nossa vida? Tudo está indo bem? Como está o nosso trabalho? Como está a nossa família? Como está a nossa saúde? E etc. Quando nós fazemos uma avaliação geral e tudo está caminhando positivamente, isso quer dizer que você está qualificado e protegido por Deus, né? Porque você está sendo útil a Deus de alguma forma, perante a sociedade, perante os outros seres humanos. Então, se você está construindo e levando coisas positivas para os outros seres humanos e para a sociedade, você está criando uma abertura para que sua vida continue sendo próspera, material, espiritualmente, e positiva em todos os caminhos. É como se você abrisse o caminho dos outros e Deus também abrisse
os seus caminhos automaticamente e te protegesse diante das situações, porque realmente não é fácil viver no planeta Terra, né? Nós vivemos muitos desafios no planeta, então vale a pena nos autoavaliar e verificar qual é o ponto da fé que nós estamos. Nós estamos realmente sendo verdadeiros frequentadores, que na verdade verdadeiros membros, pessoas que realmente são mamerritos, né? Pessoas que têm um sentimento verdadeiro na prática dos ensinamentos, na salvação dos outros seres humanos, na sua própria salvação. Então, é uma autoavaliação importante de ser feita. E aqui a última parte, que é muito importante, né? Quando fazemos algo de corpo e alma, nós nos encontramos com Deus. Quando ministramos Jorei com grande sonem, os milagres acontecem. Sabem por quê? Se não temos sonem grande, nossa alma fica reduzida ao tamanho de um grão de areia. E ficamos só pensando, não dá, não tem jeito, não tenho mesmo permissão de crescer, vai ser muito difícil encaminhar essa pessoa. Quando nos propomos de corpo e alma a fazer algo difícil ou alguma dedicação que achamos impossível para a nossa capacidade, aí sim encontramos com Deus. É nessa hora que confirmamos pela primeira vez que tudo aquilo que Meixo Sama diz é verdade absoluta. É esta autoconfiança que ganhamos. É exatamente esta autoconfiança que a maioria dos ministros perderam nas últimas décadas. Mas temos que retornar ao sentimento inicial que eles possuíam naquela época. E para isso, a força individual não basta. Como sabemos que a força individual não é suficiente, então temos que orar do fundo do coração, pedindo a ajuda de Deus e de Meixo Sama. Um outro ponto é que cada um precisa mudar o seu interior. Para isso, tem que quebrar a casca e esforçar-se para criar um novo eu, corrigir as falhas, se houver, lutar para eliminar o Ga e o apego. Uma outra coisa é ganhar a cooperação dos membros de sua unidade. Sem eles, não dá para fazer a obra divina avançar. Se os senhores criarem um sonen, gostaria que todos, abre aspas, gostaria de que todos cooperassem comigo. Eu queria fazer junto com eles. Verão que serão envoltos por um grande elo de harmonia. Que eu acho muito interessante esse ponto, né? Qual é o tamanho do nosso sonen, né, no dia a dia? Nosso sonen é restrito ou ele é amplo? Acho que cabe a nossa reflexão, né? De que forma nós estamos levando nossas orações? De que forma nós ministramos Jorei? A hora que vai ministrar Jorei, pedir permissão para Deus, para a Meixo Sama, nós pensamos que o Jorei ele vai atingir só essa pessoa, ou nós imaginamos um Jorei forte, uma luz branca saindo das nossas mãos e ultrapassando as pessoas, seguindo infinitamente em linha reta, né? Tem diferença. Se uma pessoa ministrar com um sonen restrito, Jorei, tem um resultado. Se a pessoa ministra com um sonen expansivo, tem outro resultado totalmente diferente. Então, nós temos que prestar atenção em qual é o nosso sonen, qual é o nosso pensamento, né? Qual é o nosso sentimento, né? Porque sonen é a junção de pensamento, vontade, nosso sentimento. Então, de que forma está o nosso sonen na hora da ministração de Jorei? Pessoas que às vezes levantam as mãos para ministrar Jorei, ficam conversando, ficam pensando nisso, naquilo, totalmente desconcentrados. Com certeza o poder do Jorei vai ser muito prejudicado nesse momento. Então vale a pena recordar que o Jorei é um ato de oração, é um ato de extrema conexão com Deus, para que a gente possa ministrar aquele Jorei da forma mais leve possível, para que a gente possa ser um canal puro. Não que nós vamos ficar lá ministrando Jorei e fazendo oração a hora do Jorei inteiro. Não, não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que estar concentrados para permitir que apenas Deus atue e não a nossa energia individual atrapalhe a atuação divina, e sim apenas a atuação divina se manifestar por intermédio do nosso Jorei. Então fica a dica aí, fica a reflexão de como está o nosso sonen em relação à obra divina, como está o nosso sonen em relação aos membros da nossa unidade. Então nós temos que envolver todos os membros com muito amor, temos que envolver os nossos frequentadores com muito amor, porque cada um é uma vida.
cada um tem uma história, cada um tem uma história, cada um vem de uma formação, cada um vem de uma família, com vivências diferentes. Nem sempre uma orientação que serve para um membro A serve para um membro D, né? Os níveis de aprendizado de um membro B é diferente de um aprendizado no membro X. Então, vale a pena nós avaliarmos individualmente cada caso. Nem sempre a mesma orientação serve. Então, fica a nossa parte de prestar atenção nas pessoas, né? Que é o Kokoro Kubari Kikubari. De que forma as pessoas estão apresentando esses problemas para nós. E nesses pontos que nós temos que avaliar direitinho, ver de que forma pode surtir um efeito diferente para aquela pessoa. Que ensinamento que vai tocar no âmago da alma daquela pessoa. E ninguém ensina nada se não estiver praticando. Então eu não poderia estar aqui falando com vocês sobre gratidão, sobre dízimos, etc., se eu não praticasse, porque eu não teria peso na palavra, eu não teria força espiritual suficiente para ensinar sobre isso. Então vale a pena, quando formos falar do Jorei, pratiquem bastante o Jorei, estudem bastante os ensinamentos sobre o Jorei, e tenham uma casca espiritual, vamos dizer assim, que é a sua experiência espiritual sobre aquele assunto, para poder ensinar para as outras pessoas. Assim como todos os outros assuntos, né, Ikebana, a parte de alimentação, a parte de bem-estar, saúde, prosperidade financeira, tudo isso, pratiquem os ensinamentos, tenham os resultados e depois ensinem. Mesmo como membro, mesmo como frequentador, né, nós somos eternos aprendizes. Então, compartilhar experiências com outras pessoas sempre é positivo. Lógico, se tiver alguma dúvida, quiser consultar um ministro, consultar um reverendo, para ver se está no caminho certo, é sempre importante. Mas compartilhar experiências positivas, como por exemplo, eu me auto-ministrei, jorei no ponto tal e tive um ótimo resultado. Minha dor de cabeça cessou, minha febre cessou, uma possível um desarranjo intestinal aí, vamos dizer assim, que tem aí resolveu ministrando jorei dessa forma. Então, experiências positivas com a fé é sempre bom compartilhar, porque você envolve outras pessoas com graças, né? Você envolve as outras pessoas, às vezes, que estão passando pela mesma situação, vão falar, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu com o jorei dessa forma, eu também posso conseguir. E isso motiva as pessoas. Então, gastem tempo compartilhando experiências positivas, palavras e sentimentos positivos com os demais. Gostaria de agradecer, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas que essa tarde, esse dia seja muito abençoado para todos e que todos possam ter absorvido a parte principal desses ensinamentos, na verdade desses comentários e palestras do Reverendo Watanabe, para que a gente possa também praticar e ver os resultados, praticar a gratidão, ver os resultados, praticar um sono positivo e ver os resultados, né? Tudo é teoria e prática. Essa é a grande lição que nós temos que levar dessa aula de hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus os abençoe e possam ter uma excelente final de semana aí. Que cada um que esteja buscando uma cura material, que possa encontrar essa cura material, que cada um que está buscando uma cura espiritual, que possa encontrar essa cura espiritual, e que cada um que esteja buscando uma mudança de vida, que possa ter uma mudança significativa de vida. Mas a mudança começa aí nesse pontinho interno, chamado partícula divina de cada um de vocês. Prestem atenção nela. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.